Olá, meu nome é Cleonaide Pinto, eu sou psicóloga clínica, filósofa, e eu estou trazendo para refletirmos hoje no tema bondade. Esse tema é muito marcante para mim, de maneira assim pessoal, por conta de eu ter sido, no longo da minha vida, eu fui ajudada por muitas pessoas, tanto na área profissional, como também nas mais variadas áreas. Eu sempre encontrei no caminho pessoas com um coração generoso, que em alguma etapa da vida me proporcionou a segurança e a certeza da relevância da bondade na vida como um todo. Então veja só, a bondade, ela não é algo que nasce com o indivíduo. Abrindo um parêntese para quem tem filhos, o tema bondade, generosidade, compaixão não é algo teórico. Não é algo que você pode sentar diante de uma criança e explicar o que o dicionário diz a esse respeito. Esse é um tema que ele precisa ser observado na vida dos pais, na família. Esse é um tema muito mais prático do que teórico, porque toda atitude amorosa, toda atitude de bondade, ela traz consigo os aspectos daquilo que nós praticamos e o motivo por que nós agimos assim. O filósofo Agostinho, que foi um filósofo assim, muito relevante, ele disse o seguinte, que o grande foco não é exatamente o que nós praticamos de generosidade para com o próximo, mas o motivo que nos impulsiona a agir de maneira adequada. E que nós vamos observar o verdadeiro motivo pela forma como o indivíduo procede em relação àquele que recebeu ajuda. Então, assim, todas as vezes que nós ajudamos uma pessoa, nós temos um ato de generosidade, de bondade para com alguém, é preciso ter como foco a percepção muito clara de que aquilo que nós vamos fazer pelo outro não é com segundas intenções. Não tem como pano de fundo ter alguma vantagem com este ato, porque aí perde completamente a finalidade da bondade. Um outro aspecto é que no momento em que nós praticamos a bondade, mas exigimos um comportamento de quem nós recebeu o benefício, então o que é que ocorre? Está havendo uma segunda intenção dessa forma. Então, agir de maneira bondosa, generosa, é você não esperar nada em troca. Fazer algo por alguém, como se você quisesse salvar esta pessoa, como se o ato de bondade fosse um processo fácil de manipular a consciência ou de manipular o comportamento de uma pessoa, cai por terra todo o motivo porque alguém exerce um ato de bondade. Buscar também com isso promoção pessoal, aprovação de outras pessoas, não é? Ou praticar a bondade reclamando, eu tenho que mais uma vez fazer isso, fugiu a finalidade. Porque todas as vezes que nós pensamos em ajudar uma pessoa, é preciso trazer no coração e no ato uma atitude de sigilo, um comportamento silenciado, onde o que vai sobressair é o amor, é a consciência da sua participação social, a sua participação em ajudar que o outro alcance um patamar superior ou se melhore como pessoa. Um filósofo grego de nome Platão, ele fala o seguinte, que se alguém quer ser feliz na vida, se alguém quer ter uma vida de plenitude, ela vai precisar dar atenção a dois aspectos significativos. O primeiro aspecto é a humildade para aprender. Toda pessoa que tem humildade, ela tende a encontrar paixão na busca pelo conhecimento. E o segundo grande aspecto é na bondade.
Platão disse que se você juntar a humildade do conhecimento com atos contínuos de bondade, enquanto você pratica a bondade, você encontra a felicidade. Então, tudo que Platão desenvolve faz com que surja a seguinte pergunta: e qual é o efeito da bondade? O que é que acontece quando praticamos a bondade? A primeira coisa é que quando você pratica a bondade, você se sente bem, porque fazer o bem faz bem. Então, o primeiro efeito da bondade é o efeito mágico interno, de você voltar para casa e dizer assim: eu agi de maneira adequada para com o meu próximo, eu fiz alguma coisa que estava ao meu alcance por fazer. E qual é o outro efeito também significativo? É que quem recebe o ato de generosidade e de bondade, ela tende a não esquecer. Porque o momento é tão mágico de você pensar que você não merecia, que você nunca iria ter acesso àquele ato de generosidade, de bondade, e aí vem alguém de quem você não espera e pratica aquilo. Aquele dia, para quem recebe, é um dia de milagre. Você sabe de outra coisa? Toda pessoa que presencia um ato de bondade, de generosidade, ela se sente contagiada. Como se pensasse internamente: eu preciso também fazer a minha parte. O ato de bondade, ela gera esse sentimento de desejo de participar também de atos de generosidade. Então, é contagiante presenciar o milagre da bondade acontecendo. Eu queria até fazer uma pergunta para você. E o que é que você ganha? E o que é que um ser humano ganha agindo com bondade? Aí o filósofo Sêneca, ele dá essa resposta para você. Ele diz: o prêmio de uma boa ação é ter o privilégio de praticá-la. Olha que coisa linda. Sabe o que é que eu e você ganhamos quando agimos com bondade? Nós ganhamos o privilégio de estar na condição de poder ajudar. Aí alguém pode virar e dizer assim: mas eu sou uma pessoa pobre, eu ganho um salário mínimo, eu tenho uma condição financeira muito pequena, eu não tenho como ajudar financeiramente, eu não tenho como dar as coisas aos outros. E quem foi que disse que bondade tem a ver unicamente com cesta básica ou com coisas que o dinheiro pode comprar? Um olhar afetuoso, um olhar compreensivo é um ato de bondade. Quando você pratica pequenas gentilezas no dia a dia, isso é uma manifestação de bondade. Às vezes um sorriso, às vezes apenas uma presença, a audição, né? Imagine só, no mundo com tanto barulho, num mundo em que as pessoas têm sido inclinadas cada vez mais a buscar os seus próprios interesses, a não ter tempo para dar tempo para as pessoas. E de repente você oferece uma escuta sem julgamento, uma escuta sem segundas intenções. Isso é um presente que você pode dar para uma pessoa. É reservar um tempo de qualidade em que você possa cuidar de alguém, preparar um prato saboroso em que você possa dividir com alguém. Isso é um ato de bondade, de generosidade. Quando você ajuda a fazer justiça para aquele que está sofrendo, isso é um comportamento de generosidade, de bondade. Então, assim, muitas vezes nós associamos isso à bondade como uma coisa que está para os ricos. É uma coisa que está para alguém que tem tudo. E na verdade não é. Eu tenho percebido no meu dia a dia que quanto menos as pessoas elas têm, parece que mais elas têm a sensibilidade para compartilhar do pouco que têm para os outros. Então, a minha chamada hoje para a bondade é relembrar que durante todo esse mês, já temos mais de 3 meses,
nessa fase de pandemia, e nós temos ouvido muito aqueles que estão à nossa volta, os médicos e tal, eles falam assim: é preciso trabalhar a imunidade, é preciso providenciar recursos para se alimentar melhor, para comer, né, coisas adequadas a aumentar a imunidade, a tomar sol, a buscar a vitamina D. Mas já foi comprovado que a bondade, que a alegria, que a paz, ela é um fator que coopera com a imunidade. Então, além de a bondade ajudar você a ser alguém equilibrada e feliz, ela aumenta a sua imunidade. Então, o convite que te faço hoje não é dizendo o que você tem que fazer, mas convocá-lo a olhar à sua volta e a perguntar: o que eu posso fazer para suavizar a dor do próximo? O que eu posso fazer para que o meu comportamento possa se transformar em um milagre para alguém? Então, que esta semana seja uma semana onde o seu olhar não esteja tão fixo às dificuldades, às crises, às incertezas, mas que você consiga tirar um pouco o olhar desses sentimentos que eu mencionei e colocar ainda mais o seu olhar na direção de outras pessoas. Haja com gentileza nesta semana e seja desafiado a permanecer agindo assim por toda a vida. Um grande abraço para você.